Sabe, existe uma pergunta que parece que acompanha a gente desde sempre. Uma busca que conecta todo mundo, de reis e filósofos a pessoas comuns. É aquela grande investigação sobre o sentido da vida. Uma jornada que, no fundo, define quem a gente é. E essa pergunta, claro, não é de hoje. Faz milênios que as mentes mais brilhantes tentam resolver essa questão. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das investigações mais antigas já registradas sobre o propósito da existência, seguindo os passos de um pesquisador que foi até o fim. Esse aqui é o nosso mapa para hoje. Vamos começar com a inquietação que dá o pontapé inicial na busca, depois a gente acompanha os experimentos que foram feitos, decifra uma palavra-chave que muda tudo, faz uma ponte com uma visão bem mais moderna e no final a gente chega a uma conclusão surpreendente. Então, vamos lá. Bom, o nosso guia nessa jornada é o autor de um texto antiguíssimo, lá do século III a.C. Uma figura que a gente conhece como Coelete, ou o pregador. E ele não era um otimista ingênuo, não. Pelo contrário, era um observador afiado da vida, bem conformado com as coisas que via. Para o Coelete, essa busca não era um passatempo, sabe? Era uma missão de vida, uma tarefa metódica e, como ele mesmo diz, um fardo pesado. Ele encarava essa investigação como uma responsabilidade fundamental da experiência humana, algo que todo mundo precisa enfrentar para encontrar o seu caminho. E foi aí que o Coelete começou seus experimentos. Ele decidiu testar de forma bem sistemática os caminhos mais comuns que as pessoas geralmente seguem para encontrar felicidade e um propósito. E o laboratório dele era o mundo todo, tudo que acontece debaixo do sol. Uma expressão que ele usa o tempo todo para falar dos limites da nossa experiência aqui na Terra. Primeiro, ele mergulhou de cabeça na sabedoria, acumulou todo tipo de conhecimento. E o que ele achou? Que quanto mais se sabe, mais problemas aparecem, e isso só traz mais dor. Ok, então ele partiu para o outro extremo, o prazer. Construiu palácios, fez festas, comprou de tudo, mas o vazio continuava lá. Por fim, ele focou no trabalho, nas grandes realizações, só para descobrir a angústia de saber que um dia tudo aquilo que ele ralou tanto para construir ia ficar para outra pessoa. Cada caminho levava a um beco sem saída. E no final de cada um desses experimentos, sabedoria, prazer, trabalho, o Coelete chegava na mesmíssima conclusão: frustrante. Ele resumiu tudo numa única palavra, uma palavra que virou a chave para entender o livro inteiro dele: Hebel. Agora, aqui está o pulo do gato. Muitas traduções usam a palavra vaidade, e aí a gente já pensa em algo inútil, sem valor. Mas essa interpretação perde o ponto principal. Para sacar a mensagem do Coelete, a gente tem que ir na fonte, na palavra hebraica original. A palavra original em hebraico é Hebel, e o que Hebel significa literalmente? Sopro, vapor, fumaça. Pensa na fumaça. Ela é real, a gente vê, a gente sente o cheiro, mas tenta pegar. Não dá, ela está ali por um instante e logo depois desaparece. A questão não é que a vida seja inútil, mas sim que ela é efêmera, passageira. E essa pequena mudança na tradução muda tudo. O Coelete não estava dizendo que a vida não vale nada. Ele estava dizendo que tentar achar um sentido permanente e sólido na vida é como tentar segurar a fumaça com as mãos. O problema não é que a sabedoria, o prazer ou o trabalho sejam ruins. O problema é que, por natureza, eles são temporários. Eles não conseguem dar pra gente aquela permanência que a nossa alma tanto busca. Agora, vamos dar um salto de alguns milênios. A gente sai do mundo antigo e vai direto para o século XX, para encontrar um eco muito poderoso dessa investigação. E se aquele fardo pesado que o Coelete sentia se transformasse em sofrimento de verdade, absoluto? O laboratório agora não é mais um palácio cheio de luxo, mas um dos lugares mais sombrios da história da humanidade. Esse é Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra que também testou essa questão do sentido, mas não com poder e riqueza. Ele investigou isso no meio da maior perda e da maior dor imagináveis. Frankl viveu o impensável e de lá tirou uma das compreensões mais profundas sobre o propósito humano. A grande descoberta de Frankl foi essa aqui. Mesmo quando tiram tudo de alguém, família, bens, dignidade, ainda sobra uma liberdade final, a de escolher como reagir à situação. O sentido não era algo que se encontrava lá fora, no mundo. Era algo que se forjava por dentro. Frankl resumiu isso em 3 caminhos bem práticos. O sentido pode ser encontrado naquilo que a gente dá para a vida, através do nosso trabalho, da nossa criação, naquilo que a gente recebe da vida, através do amor, das experiências, e por fim na atitude que a gente decide ter quando encara um sofrimento que não tem como mudar. Então, o que acontece
quando a gente coloca lado a lado o sábio da antiguidade, que tinha tudo, e o psicólogo moderno que sobreviveu ao horror absoluto. Uma verdade impressionante começa a aparecer quando a gente compara essas duas jornadas. Olha só que interessante. De um lado, o Coelho, lá no seu palácio, conclui que o sentido não está nas grandes buscas, mas em aceitar os pequenos presentes do agora, as coisas simples, como um dom divino. Do outro, Franco, no campo de concentração, descobre que o sentido é uma escolha ativa, uma postura de propósito e amor, mesmo no fundo do poço. As circunstâncias são totalmente opostas, mas a resposta dos dois apontam para a mesma direção, o momento presente. A grande lição, tanto do sábio antigo quanto do psicólogo moderno, talvez seja esta. A busca por um sentido da vida grandioso e abstrato pode ser, na verdade, uma distração. O sentido não é uma coisa que se encontra lá na frente, no fim da estrada. É o jeito como se caminha a cada dia. É algo que se constrói nas nossas ações, no nosso amor e na nossa capacidade de achar alegria e propósito agora. E o Coelho encerra sua enorme investigação com essa afirmação final bem provocadora. Ele sugere que, depois de explorar tudo que existe debaixo do Sol, o verdadeiro sentido talvez esteja em se conectar com algo que está além do Sol. Uma ideia que deixa a gente com uma última pergunta. E se o propósito da nossa vida, que é tão passageira, for encontrado justamente numa relação com aquilo que é eterno?